Vou começar a partilhar convosco um pouco do que temos descoberto. Já viram por aí um pouco do currículo, mas isso não é importante. Hoje sou apenas o mensageiro de uma boa nova, e isso é o que importa. Mas quero começar por coisas que vocês já sabem. A maioria dos que estão aqui são pessoas da área da saúde, mas não faz mal, nos primeiros 2 ou 3 minutos, colocarmos em contexto. O CDC, que é o Centro de Controlo de Doenças dos Estados Unidos, refere, no Departamento de Doenças Crónicas Degenerativas, que 6 em cada 10 americanos, e uso o ZEUA como exemplo porque tem as melhores estatísticas, estudam e medem, 6 em cada 10 norte-americanos têm uma doença crónica degenerativa e 4 destes não têm apenas uma, têm duas ou mais. Estas são as principais causas de morte e incapacidade que estão a consumir o orçamento nacional com bilhões de dólares anuais gastos no serviço às pessoas. Seja cardiopatia, cancro, doença pulmonar obstrutiva crónica, problemas neurodegenerativos, acidentes vasculares cerebrais, diabetes, problemas renais, etc. O que quero dizer com isto é que estamos a viver um momento bastante difícil na atualidade mundial. Muito difícil, muito duro, muito complicado. E uma coisa que quero dizer-vos é que todos sabemos, segundo a revista Nature Medicine, que foi publicada em 2019, esta fotografia, o que acontece é que todos sabemos quais são as causas, por onde passa o canal e quais são as consequências, mas não sabemos muito bem como abordar o problema, porque há muitas coisas que estão nas nossas mãos, mas há muitas outras que não dependem de nós. Por exemplo, sabemos que a inflamação crónica sistémica é, por assim dizer, a raiz do mal. A inflamação foi declarada pela revista Time há já 3 décadas como um assassino silencioso e sabemos que as infecções crónicas ocultas, o sedentarismo, a obesidade, a disbiose intestinal, o desequilíbrio da microbiota, uma alimentação inadequada, não vou entrar em detalhes, o stress crónico, outro grande inimigo, problemas de sono, outro grande inimigo, pois é durante o sono que nos reparamos, e os tóxicos, que podem ser tanto os que vêm da terra, como pesticidas, herbicidas e afins, como outros que vêm do ar, como a poluição ambiental, ou ainda aqueles que são adicionados aos alimentos, como os transgénicos, os geneticamente modificados, e além disso, toda essa série de adoçantes e todas essas coisas. Causas. Esses e muitos outros fatores nos levam à inflamação sistémica crónica e as consequências, como todos sabemos, são doenças crónicas degenerativas ou doenças não transmissíveis. Todas elas estão à nossa espera: síndrome metabólica, diabetes, cancro, depressão, doenças neurodegenerativas, etc. Então vou-me concentrar um pouco no que funciona como um jogo de ping-pong com as doenças crónicas degenerativas, que é a síndrome metabólica. Veja bem, a síndrome metabólica tem uma prevalência mundial de mais de 40% em mulheres e cerca de 20% em homens, considerando toda a população mundial, porque precisa atender a certos requisitos, já que está relacionada à obesidade central, gordura visceral, hipertensão, dislipidemia, resistência à insulina e, portanto, pressão alta e tudo mais. Portanto, tudo isto que acabei de referir gera uma inflamação crónica de baixo grau. Não é aquela inflamação aguda que surge com o impacto, é uma inflamação de baixo grau que está presente. De forma persistente, como uma gota d'água, vai danificando os tecidos e promovendo doenças cardiovasculares, diabetes e tudo aquilo que já mencionei. Então, por que é que começo por aqui? Porque não tentes ler isto. Quero focar-me aqui nestes pontinhos aqui, este aglomerado de gordura que está aqui. Repara que praticamente tudo começa com uma acumulação excessiva de gordura, de obesidade central, neste caso que te vou mencionar, e que começa a desencadear vários processos, o que se chama resistência à insulina, que se chama, seja ativação do endotélio para problemas de hipertensão trombótica, seja o que for. Começa a afetar tudo e há uma cascata de situações que vão acontecendo. Isto tem uma característica comum no centro que se chama resistência à insulina, que por sua vez se mantém como causa devido à obesidade e, à volta, tudo aquilo que estava ali naquelas setinhas: hiperinsulinemia, hiperglicemia, dislipidemia, hipertensão, fígado gordo não alcoólico, inflamação, hipercoagulação e microalbuminúria. Portanto, todo este leque de coisas que estás a ver aí é como uma coisa leva à outra, uma apoia à outra e torna-se uma questão cíclica. Mas a resistência à insulina normalmente aparece no centro do problema. Às vezes é desencadeada pela inatividade física, outras vezes pela etnia, por fatores genéticos, ou então na menopausa, em que há tantas alterações hormonais e tudo mais, então é desencadeada. Mas pode seguir um de dois caminhos. Ou o teu corpo compensa, e vais pelo caminho da hiperinsulinemia, que se não te aperceberes a tempo, começas a desenvolver ovários poliquísticos, distúrbios hormonais e começas a entrar em pré-diabetes.
E depois esgotam-se as células dos ilheiros do pâncreas e, portanto, da hiperinsulinomia e hipoglicemia reativa faz acabar por cair no outro lado, que se chama diabetes tipo 2. Já com os anos, há outros que já de início apresentam a doença, como o diabetes tipo 2, porque os da esquerda têm células beta saudáveis e a sobrecarga acaba por as enfraquecer e matar. Mas os do lado direito já trazem talvez uma carga genética, talvez já tenham tido algum processo viral quando eram jovens, que lhes tenha causado algum dano à célula beta, que é responsável por produzir insulina de boa qualidade e tudo mais. Então torna-se incapaz de compensar e acabamos por ter diabetes tipo 2. Eu sei que quem é da área da saúde já conhece todos estes detalhes, mas queria guardar na memória, nesses 2 ou 3 minutos, um pouco do porquê de querer seguir esse caminho. Porque, no fim das contas, a verdadeira pandemia tem muito a ver com o que você vê ali. Temos um número alarmante de pessoas com sobrepeso e obesas no mundo. É realmente inacreditável. Os Estados Unidos aparecem em primeiro lugar neste estudo da OMS, especificamente com o COFEPRIS. Mas, em segundo lugar, o que me chamou a atenção foi quem aparece no filme: México. Isso causa problemas de saúde pública, problemas financeiros para o Estado, que precisa tratar todos esses pacientes, porque tudo isso leva a uma série de situações que acabei de mencionar e que você já conhece, resultando em doenças crónicas degenerativas. Porque a obesidade, senhoras e senhores, deixou de ser um estado de beleza ou um estado estético. A obesidade agora é uma doença. É uma doença. Obesidade já é um fator de risco que é considerado uma doença e que, como te dizia há pouco, já sabemos que tem. Fatores genéticos, fatores hormonais como o hipotiroidismo, problemas de dietas ricas em gorduras saturadas, gorduras trans, hidratos de carbono. Também temos problemas culturais. Existem certas culturas e países que têm hábitos piores do que outros. Os que estão ali ao lado do Mediterrâneo comem melhor do que lá no México, não é verdade? Por exemplo, a publicidade. Por exemplo, aqueles anúncios que estão sempre a insistir para comer certo tipo de comida ou bebidas gaseificadas e por aí fora. Sedentarismo, consumir comida de plástico e até mesmo a depressão, não é verdade? Em problemas psicológicos. Tudo isto não te leva apenas a uma obesidade e excesso de peso, mas também ao processo que conduz a uma inflamação crónica sistémica que tem como consequências tudo aquilo que tu já conheces. Desde a pressão arterial, açúcar, coração, rins, problemas articulares, apneia do sono e até mesmo autoestima e bullying. As pessoas perdem a autoestima, são alvo de bullying e acabam por ser rotuladas socialmente. Tu sabes que a parte social agora tem bastante peso na atualidade. Então é aí que aparece. O santo grau da Organização Mundial de Saúde e das companhias farmacêuticas em todo o mundo, a famosa GLP-1, com o objetivo de melhorar a saúde metabólica. Eles já tinham percebido que, no século XXI, a gordura corporal disparou, que mais de 70% dos adultos nos Estados Unidos e no mundo têm excesso de peso e obesidade, sendo este um problema do dia a dia. Que havia mais de 2.500 milhões de adultos com excesso de peso e, destes, cerca de 900 milhões de adultos a viver com obesidade em 2022. Imagina como estamos agora. Posso garantir-te que isso aumentou muito. Acho que subiu para quase 1.200 milhões de pessoas no mundo. Opsilav. E digo-te isto sem sequer contar com a obesidade infantil, que está a disparar como um foguete. E agora ver uma criança obesa, resistente à insulina, diabética, já não é nada de estranho. No meu tempo, há 30 anos, isso quase não se via. Agora, há 30, 35 anos, nós lutávamos contra a desnutrição. Agora estamos a lutar contra o excesso de peso, a obesidade e a resistência à insulina. Portanto, a obesidade afeta, senhores, a saúde, a qualidade de vida e a esperança de vida. E temos de fazer alguma coisa. As companhias farmacêuticas tinham razão em parte. É necessário o GLP-1 que está a ser promovido hoje em dia? Sim, é necessária. Digo-lhe isto como um mal necessário, mas para perceber melhor, estas moléculas são conhecidas como incretinas, sendo as principais incretinas o GLP-1 e o GLP-2. Também existe outra, que é o GLP-2. O GLP é um péptido. Chama-se glucagon-like peptide, ou seja, é um péptido semelhante ao glucagon 1 e há outro por aí que se chama péptido semelhante ao glucagon 2. Existe ainda outro que é o péptido insulinotróquico dependente da glucose, que é produzido lá no intestino, o GIP. Portanto, estas são hormonas que se libertam quando comes, cuja produção é estimulada quando te alimentas. Assim, elas enviam uma mensagem porque são sinalizadores moleculares a nível celular para estimular a produção de insulina pela célula beta. Ok, são responsáveis por mais ou menos até 70% da secreção de insulina. Este processo tão simples que vês aí.
E então aí intervens na parte da glicemia pós-prandial, ou seja, o açúcar sobe quando te alimentas, a insulina sobe quando te alimentas. Porquê? Porque essa insulina vai, pega todos os macronutrientes, coloca-os dentro da célula, inicia-se o processo metabólico e aí geram-se todas as calorias, a energia que é o ATP, além de água, dióxido de carbono e outras coisas. Então, as concentrações plasmáticas de ambas as incretinas vão aumentando nos minutos seguintes à medida que te alimentaste. Então, o que é que acontece com este GLP-1? O GLP-1, senhores, aumenta a sensibilidade à insulina. Por isso é que é importante. E se aumenta a sensibilidade à insulina, ou seja, melhora a insulina, torna-se mais eficiente a colocar isto dentro da célula e a permitir que o metabolismo decorra de forma mais eficaz. Isto quer dizer que está relacionado com tudo: cérebro, coração, estômago. No estômago, diminui o esvaziamento gástrico. No pâncreas, aumenta a secreção de insulina. No músculo, promove a captação e o armazenamento de glicose. PQ, para a energia de que o teu músculo precisa para funcionar. No fígado, reduz a produção de glucose. E no coração, melhora a função cardíaca. Dá uma cardioproteção, tal como no cérebro proporciona uma neuroproteção. Por isso é que o GLP-1 está a tornar-se tão popular, percebes? E começamos todos a perceber que este se combina com o GIP, as duas incretinas mais conhecidas. E, bem, estas têm como objetivo aumentar a secreção de insulina, atrasar o esvaziamento gástrico, aumentar a sensibilidade à insulina produzida e também estão relacionadas com o metabolismo, os nutrientes, etc. Agora, isto que vês aqui é o que está a ser oferecido ao mercado e que se tornou extremamente popular. Extremamente popular porque começou, ou na verdade, era direcionado ao mercado das pessoas com problemas metabólicos, problemas de resistência à insulina, fígado gordo severo, nefropatias, problemas de dislipidemias graves e coisas assim muito relacionadas. Na verdade, a OMS já se pronunciou dizendo que é apenas para isso e quem não o fizer assim vai enfrentar processos judiciais. Há algum problema? Porquê? Porque se popularizou para isso sim, mas as pessoas começam a perder peso. As pessoas começam a perder peso rapidamente. Então, primeiro começam os artistas de Hollywood, depois os influencers e depois os outros a dizer que é a fórmula mágica para socialmente parecer bonito, parecer magro, parecer com uma boa silhueta. Mas esqueceram-se de dizer que com essa popularidade vêm efeitos secundários graves. Pancreatite, problemas na vesícula biliar, inclusive pessoas que estão a ficar cegas devido a retinopatias, problemas renais, problemas de cancro da tiroide totalmente associados e estudados, sendo que isto tem sido identificado como a causa do problema. Agora há dezenas e dezenas e centenas de processos judiciais em todo o mundo por causa disto. Portanto, isso transforma-se num problema. Também surgiu por aí a GLP-2 injetável, que não só é usada em humanos, mas também a nível veterinário. E esta tem uma ação mais direcionada para o intestino, para a saúde gastrointestinal, para diminuir a inflamação, melhorar a barreira intestinal, para evitar o intestino permeável, embora também tenha impacto noutros órgãos. Mas a GLP-2 é mais direcionada para o intestino. Portanto, mencionei isto assim rapidamente para nos situarmos no contexto, para te dizer que, pelo menos eu, não concordo que as companhias farmacêuticas sejam as donas do nosso futuro em termos de saúde. Ninguém deveria ser escravo de receitas. Ninguém deveria ser escravo da indústria, nomeadamente da indústria farmacêutica, de injeções que podem ter efeitos secundários, que são incómodas, dolorosas, para poder aceder a soluções que mudam a vida. Então, por que é que te digo isto? Porque os químicos sintéticos e estes efeitos secundários prejudiciais não deveriam ter lugar numa pessoa que procura saúde. É aí que te digo que algo grande se aproxima. Isto é o que estive à espera durante 25 anos. E quando o vi, disse: finalmente, já está aqui. E é aí que aplicamos a regra do timing, o timing perfeito para que aparecesse. E assim foi, um avanço biotecnológico, mas que fosse orgânico e natural. Se apenas 10% nos Estados Unidos, onde tudo é medido, dos americanos estão a usar a GLP-1, seja semaglutida, esses nomes comerciais, o Monjaro e todas essas coisas, 10% já estão a usar isso e 35% querem usar, embora muitos não possam, porque ou é muito caro, ou o médico não lhes quer receitar, ou compram, ou tentam encontrar no mercado negro, no mercado cinzento. Isto acontece, isto é provocado porque a procura por receitas é tão alta que muitas vezes os fornecedores têm dificuldades em satisfazer a procura. Só nos Estados Unidos, o mercado é de 100 milhões de utilizadores que neste momento estão a usar os Fiat. Só nos Estados Unidos, consegues imaginar, num mundo com o problema do excesso de peso e obesidade, distúrbios metabólicos e inflamatórios crónicos que temos no mundo. Então é aí que eu quero dizer-te o que está a acontecer.
Se isto só pode ser usado por um grupo restrito de pessoas devido ao preço, muitas vezes devido ao medo dos efeitos secundários. Porque esgota, porque tens de ir ao médico, receita, farmácia e às vezes nem o encontras. Então isto tem uma limitação, que é ser apenas um único péptido. A maioria destes só tem um péptido. E se quiseres procurar outro péptido, tens de passar novamente por todo o processo. Já imaginas quanto dinheiro e quanto risco de efeitos secundários vai aumentar? Então, qual é a proposta que te vou mostrar hoje? Este mercado, nos próximos anos, vai atingir mais de 120 mil milhões de dólares. Existe hoje em dia uma tecnologia que foi desenvolvida nos últimos 3 anos, mas que foi lançada recentemente, já patenteada e tudo, em dezembro. Existe uma fórmula de um nutracêutico com propriedades cientificamente comprovadas que é oral. E não traz um péptido. Traz os três: GLP-1, GLP-2 e GLP-2. Promove a perda de gordura com preservação da massa muscular. Isso aconteceu comigo aqui, eu não conseguia acreditar. Ou seja, quando ouvi isso, voltei 25 anos atrás na minha vida. Todo um processo no qual todas as pessoas que conseguiam melhorar na área do índice de massa corporal, eles sempre terminavam com nota 10 de 10. Magro sem músculos, uma porcentagem de massa muscular magra, pacing, o que posteriormente levou a um grave problema metabólico, pois o músculo é o órgão metabólico mais importante que existe. Quando vi isto, perda de percentagem de gordura corporal com preservação da massa muscular a partir de uma gota sublingual que contém os três peptídeos necessários, que são naturais e têm uma biodisponibilidade e libertação prolongada, pensei para mim, isto merece um prémio Nobel. Quer dizer, não sei, com o problema da dimensão que existe lá fora no mundo, o que é que pode ser melhor? Então lança uma empresa com uma marca chamada Origin. A Origin apresenta resultados farmacêuticos, mas a administração é natural. Só no último ano foram investidos 100 milhões de dólares neste lançamento. Já tinham investido 200 milhões na parte de investigação nos últimos 3 anos. Incluiu acompanhamento clínico e uma série de outras coisas. Esta empresa lança no mercado aquilo a que chamam a gota de triplo péptido, com uma formulação proprietária protegida por patentes que consiste em poderosas hormonas peptídicas num sistema de administração revolucionário. Sublingual, GLP-1, GLP-2 e G. Se procuravas uma mudança ou queres manter a tua saúde, preservar a tua qualidade de vida e a tua esperança de vida, já encontraste o que precisa. Está devidamente fundamentado, como eu disse. Este frasco que você vê aqui, eu tenho aqui. Já fizemos o pelir. Eu o comprei nos Estados Unidos porque aqui no meu país, onde estou, na América Central, ainda não está disponível. O tri-GLP, que significa triplo peptídeo, é um avanço no bem-estar metabólico que, com 3 a 5 gotinhas sublinguais 2 vezes por dia, ajuda o teu corpo a livrar-se da gordura corporal, restaurar o equilíbrio hormonal, conservar a massa muscular e manter uma energia limpa durante todo o dia. Porque se o teu metabolismo está bem, a tua insulina está bem, as tuas células estão bem e a tua energia está bem, porque o metabolismo funciona. Essa é a eficácia metabólica. Como é que conseguem isto? Bem, a matéria-prima do dono das duas primeiras patentes vem do salmão norueguês que, uma vez que a têm, é transformada num produto final através de um processo patenteado chamado hidrólise enzimática suave. É uma hidrólise enzimática. É um pouco mais de bioquímica, não me vou meter nisso. Mas o que quer dizer é que conseguem obter quase 100% de pureza da proteína em forma peptídica, 100% grau humano, grau alimentar humano, sem aditivos, sem antibióticos, sem transgénicos, sem resíduos, sem enchimentos, sem nada. O que sai dali é uma molécula maravilhosa, porque este tipo de peixe tem os três péptidos em quantidade suficiente para poder fornecer todos os elementos que hoje em dia estamos a obter pela via sintética farmacológica. Portanto, estas pessoas têm como pilares da marca a pureza e a eficiência. A pureza porque a matéria-prima é superior, é pura. E a eficiência porque é uma tecnologia patenteada com uma concentração máxima e uma excelente absorção sublingual. E já vamos passar a esse ponto. Mas deixem-me explicar-vos brevemente onde podemos ir avaliando cada uma delas. O sussurrador do apetite regula a fome. A nível neurológico, ativando os receptores cerebrais, abrandando o esvaziamento gástrico para uma saciedade natural e reduz os desejos de comida e o tamanho das porções.
e promove a perda de peso de forma sustentável e sem esforço. Vejam que interessante. Isto é o que mais se sabe lá fora, de forma geral. Porque o GLP-1 é o comercial, aquele de que toda a gente fala. Ou melhor, está mais é na gordurinha abdominal de toda a gente, porque é aí que se aplica esta canatinha. Então, o GLP-2, sendo parte de uma só gota, os três péptidos, é o núcleo do escudo. O que é que isso significa? O escudo é a barreira intestinal. Não sei se se lembram da parte sobre a permeabilidade intestinal. O intestino permeável, o intestino poroso ou o chamado leaky gut, como dizem os americanos, ajuda a restaurar e fortalecer a função da barreira intestinal. Reduz a inflamação sistémica, portanto, porque é daí que deriva a inflamação sistémica na sua maioria em todo o teu organismo, e melhora a absorção de nutrientes e o microbioma intestinal, que já sabemos a importância do microbioma intestinal, porque aí ocorrem uma grande quantidade de processos metabólicos, imunológicos, inclusive produção de vitaminas, de neurotransmissores como a serotonina, a dopamina, e tem a ver com o teu cérebro, com o teu estado de espírito, com o teu estado de alerta, com o teu sono, com tudo, que promove o bem-estar digestivo e a função imunológica. Portanto, por aquilo que acabei de dizer. E o GIP, o insulinotrópico de que te falei no início, este tem a sua função como um otimizador metabólico. Este é o que vai diretamente otimizar a sensibilidade à insulina e a regulação da glicose no sangue, incluindo, obviamente, por isso mesmo, a hemoglobina glicada. Previne picos de açúcar no sangue e quebras de energia. Porquê é que fica sem energia? Porque esses nutrientes não estão a entrar na célula e não está a sair sua energia em um processo metabólico. Aumenta a queima de gordura, a eficiência metabólica e mantém a energia sustentável ao longo do dia, além de proporcionar clareza mental. Fantástico! Então, quando você tiver os três peptídeos, aí sim você toma a decisão. Ou continuas a fazer injeções, ou restringes a um único péptido, o GLP-1, que é bom, sim, funciona, sim, mas tem muitos efeitos secundários, é uma incógnita, é caro, sim, é difícil de conseguir, esgota-se. Queres ir ao médico? Receita. Ou então vais para o outro lado, onde te dizem para usar gotas sublinguais com microaplicações. Doutor, e porquê sublingual? Alguém disse-me isso no outro dia. Eu disse-lhe, se tiveres um infarto, onde é que te ponho o comprimido? A nitroglicerina. Onde é que a coloco? Ah, debaixo da língua. É por isso que, devido à irrigação dos capilares que passam por ali, quando se coloca uma molécula com peso de 100 daltons e tamanho de aproximadamente 2 a 10 nanómetros, ela entra imediatamente na corrente sanguínea. Imediata à circulação sanguínea, aos tecidos e às células. Ok? Deixe funcionar. Não passa pela via digestiva. Se te disserem que ali há um frasco com 100 comprimidos de peptídeos, foge na direção oposta, porque só vais absorver uns 10%. Isto tem mais de 90 e tal por cento de biodisponibilidade. Tomar em casa, de forma privada, é outra benção neste assunto, assim como a libertação sustentada durante as 24 horas. Sei que a tua escolha é um bocado fácil, mas és tu que a fazes, és tu que a tomas. Ok, sobre o que é que vamos falar aqui? Vamos falar sobre que certificações são importantes ter. Certificações de zero aditivos, certificações de zero transgénicos, grau alimentar. Este é como eu costumo dizer às pessoas para não nos confundirmos. O que é isto e o que não é isto. Isto não é um medicamento. Isto não pretende curar uma doença. Não, isto é um alimento funcional com biotecnologia que te fornece os nutrientes necessários para as tuas células, para o teu organismo, para o teu metabolismo, para conseguir dar a sinalização molecular que o teu corpo sempre soube como fazer, mas que hoje em dia já não consegue, ou já se esqueceu, já ficou preguiçoso, lento. Então, quando vês todas estas certificações de boas práticas de fabrico, da ausência total de pesticidas, da ausência total de antibióticos, pensas, bem, temos algo seguro, que é o mais importante. Na verdade, os estudos clínicos foram realizados por entidades reconhecidas, por exemplo, como isto foi descoberto na Noruega, onde estão as duas patentes. Isto foi validado pelo Instituto Norueguês de Investigação Alimentar, o NOFIMA, e também está envolvido o INOP Ibnox. Investiguem, que são soluções baseadas em células e eles realizam processos de inovação em biotecnologia e descoberta de fármacos através de ensaios celulares. Ou seja, é nisso que se especializam, essa é a sua área de expertise. E chegaram à conclusão de que o 3GLP proporciona uma melhor eficiência metabólica com benefícios clinicamente comprovados numa abordagem ativa e direcionado e que atua em vias específicas que ajudam a reduzir a massa gorda, proteger a massa muscular total e aumentar os níveis de energia. Portanto, essa mistura tripeptídica é o que te vai proporcionar aquela componente integral de saúde e bem-estar que todos desejamos.
GLP-1, que já sabemos, a questão do apetite, da saciedade, de ir buscar coisas ao frigorífico, o GIP, o metabolismo, e o GLP-2, a saúde intestinal. Efeitos potentes, portanto, como anti-inflamatório, como antioxidantes que apoiam a energia, a saúde e uma melhor qualidade de vida. Tudo isto foram as conclusões. Estas são algumas das certificações. Aqui está a kosher, aqui está lá o controle para quem percebe de certificações. Esta é a certificação kosher da fábrica que está em Utah, que é a parte da produção. Aqui estão as boas práticas GMP, boas práticas de fabrico, emitidas pela FDA através do Departamento de Agricultura e Alimentação. Ah, doutor, então isso está aprovado pela FDA. A FDA aprova medicamentos. O Departamento de Agricultura e Alimentação certifica basicamente a origem da matéria-prima, garantindo que não tenha todos estes graus orgânicos, que seja livre de pesticidas, livre disto e daquilo, que contenha o que diz conter e que faça o que afirma fazer. Todo o processo de produção valida as instalações das fábricas e depois o produto final é avaliado para verificar se tudo está de acordo com as boas práticas de fabrico. Só então é concedida a autorização de livre venda para entrar no mercado. Isto acontece nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, em todo o lado, onde levam isto muito a sério. E muitos países já o fazem. Talvez não a esse nível, mas já o fazem. Então, quais benefícios você pode esperar? Sinergia de triplação. Controle seu apetite sem muito esforço e sem dietas restritivas. Cura intestinal para o bem-estar digestivo completo. Equilíbrio metabólico para energia sustentada. Isso proporciona uma transformação completa, tanto da mente quanto do corpo. Você se lembra do eixo intestino-cérebro e tudo mais? Saúde intestinal. Bem, por vezes podes ter a tua mente bem, mas o teu corpo não está a funcionar como devia. E outras vezes podes ter o corpo bem, mas é a mente que está a falhar. E que tal um equilíbrio? Somos um ser integral. Isto tem de ser em todas as áreas. Benefícios clínicos. Podes esperar uma perda de peso sob a forma de redução de até 15 a 25 do IMC, do Índice de Massa Corporal. Em relação à percentagem de gordura corporal, de acordo com os estudos que vi, aos quais chegaremos mais tarde, ela gira em torno de 7% de gordura corporal. O controle da glicemia melhora o nível de açúcar no sangue. Esses picos, o que é que vocês estão a fazê-lo? E a hemoglobina glitada? Energia, vitalidade sustentada sem quebras, inflamação, redução sistémica em todo o corpo, digestão, melhora da saúde intestinal e da absorção de nutrientes. E esta oportunidade deste nutracêutico é diferente pela razão de que estes 3 anos de investigação e esta patente, o facto de não ser algo químico, sintético, mas sim algo natural, baseado em ciência e que segue padrões de fábrico de grau farmacêutico e que, obrigado, chegue diretamente ao consumidor sem ter de ir ao médico, sem receita, sem ir a uma farmácia e sem gastar grandes quantidades de dinheiro. Por isso, senhores, pela primeira vez, o teu bem-estar é uma decisão tua. Já não depende de mais ninguém. Agora é uma decisão tua. O processo que se observa como resultado é, nas primeiras 2 semanas, uma redução natural do apetite e dos desejos de ir procurar comida. Energia mais estável ao longo do dia e melhor qualidade do sono e da recuperação. É o primeiro que se nota em 2 semanas. Da terceira à oitava semana vem o que se chama a fase da transformação. Perda de peso significativa, sem esforço. Obviamente, a magnitude do resultado depende de cada pessoa. Já vi pessoas perderem dezenas de libras, vi pessoas que às vezes perdem 8, 10 libras, mas a percentagem de gordura corporal desaparece, a gordura metabólica desaparece, o músculo mantém-se e tudo o resto desincha, qualidade de vida, etc. Por isso vais ter maior clareza mental e concentração neste período e vai melhorar a tua saúde digestiva e o teu conforto. Ou seja, não te vais sentir inchado, pesado, inflamado. E depois das 8 semanas em diante, essa fase chama-se o novo tu. Ou seja, aí já podes ter uma manutenção sustentável do teu peso. Porque eu explico sempre esta parte aqui. Quando dás um fármaco para que faça as funções do teu sistema, neste caso podem ser as tuas células, por exemplo, então não estás a ensinar nada à tua célula a fazer algo para o qual ela está programada. Simplesmente estás a fazer o trabalho que seria dela e há solução disso. Não, há desfase. Ou seja, há um resultado temporário. É como se tu não produzires, por exemplo, testosterona ou estiveres a produzi-la em pouca quantidade, mas depois vais e injetas-te com uma grande quantidade de testosterona, então automaticamente o teu eixo do cérebro para o testículo, do hipotálamo e pituitária para a tua glândula, não. Vai voltar, vai perder a capacidade de produzir, desaparece, e quando tiras a injeção, o que acontece? Ficas praticamente numa situação em que podemos chegar até a uma castração química.
Portanto, é a mesma coisa. Se estás a administrar GLP-1 aqui ou GLP-2 injetado e a tua célula já está lenta, já tem uma eficácia metabólica reduzida, já tem inflamação, já tem oxidação, e tu vais lá e fazes o trabalho por ela. Quando é que a célula vai reagir? Quando tiras essa injeção externa. Ao fim de 6 meses, um ano, 2 anos, o que é que acontece? Vem um efeito de rebote, veio desastre porque já perdeste toda a massa muscular. E como se não bastasse, agora como é que o teu metabolismo vai aprender a funcionar bem? Por isso é que, depois das 8 semanas, a manutenção sustentada do peso é uma benção. A saúde metabólica já está otimizada, a transformação completa do teu estilo de vida em todos os aspectos que já te mencionei já aconteceu e agora só tens de manter, conservar, usando já uma quantidade pequena ou reduzida destas gotinhas. Antes usavas 5 gotas de manhã e 5 gotas à noite, agora vais usar 2 e 2, 3 e 3, por exemplo, porque cada pessoa é diferente e aqui o que existem são usos recomendados. Não há uma dose propriamente dita. Existe uma utilização recomendada porque não somos um medicamento. Portanto, esta empresa, como te disse, tem ensaios clínicos, tem estudos. Foram avaliados, por exemplo, os peptídeos. TRIGP tem uma composição 100% totalmente diferente. Os peptídeos que tem foram comparados com todos estes que vês aí, com uma composição de 1324. Nunca. Nunca se combinaram quando se fez a espectrometria. Nunca se encontrou que se notasse que era outro. O que te quero dizer é que a tua alimentação pode fornecer-te peptídeos, porque toda a proteína se transforma em aminoácidos. Os aminoácidos são os formadores dos peptídeos. No fim, o problema é que aquilo que estás a comer, para além do problema da absorção, que faz com que apenas 10 a 20% do macronutriente proteína chegue ao teu sangue, não chegam os peptídeos adequados. Pelo que consigo ler aqui, é aí que começas a perceber que isto é uma opção melhor, pela forma de entrega, pela absorção. Meus senhores, não é o que comes, é o que absorves para recuperar todas essas funções. Essa é a verdade. E isto foi feito. Repara no criselho. O estudo é feito precisamente com essa proteína e com hidrólise enzimática do salmão. Todos estes estudos foram feitos exatamente para isso. Desculpa, dá-me só um segundo. É que isto emociona-me tanto que até fico sem fôlego. Vejam, o Trigel-LP é diferente precisamente porque os benefícios para a saúde e o modo de ação do triplo peptídeo, como já disse, protegem a massa muscular, reduzem a percentagem de gordura corporal, aumentam a energia e têm uma ciência comprovada e avançada chamada proteção, ou seja, modula a expressão genética. Podes ter todos os antecedentes familiares de qualquer doença crónica degenerativa, mas ainda assim elas têm de se manifestar. E isso só acontece, ou se desencadeia, ou se puxa o gatilho, quando vais passando pela vida de acordo com os teus hábitos alimentares, de sono, ou maus hábitos, por exemplo, como o álcool e outros. Então tudo isso influencia a expressão do gene. O excesso de peso ativa imensos genes e faz com que se manifeste a diabetes, os problemas cardiovasculares e todos os antecedentes familiares que tens. Então, o que se descobriu em relação ao Trilep neste estudo? Verificou-se que triplica o FTH1, ou seja, aumenta-o nos níveis, melhorando a absorção de ferro da dieta diária e elevando os níveis de energia, porque o ferro faz parte fundamental da hemoglobina. A hemoglobina é a transportadora de oxigênio nos glóbulos vermelhos. Para onde? Para todas as tuas células. E se todas as tuas células estiverem oxigenadas e nutridas, o que achas que acontece com a tua energia? Isso mesmo, melhora, aumenta de forma natural, não de fora. É aquilo que vem de fora para te dar um impulso. Diz-se que a energia não são estimulantes. O café, o chá, o Red Bull são estimulantes. Isso não é energia. Isso é um estímulo que, assim que passa o efeito, ficas em baixo. Não há um crash, ou seja, uma descida abrupta desse estado energético temporário. Portanto, não há efeitos adversos com a suplementação de ferro. Porquê? Porque a FTH1 é a ferritina heavy chain, ou seja, é a que agarra e ajuda a processar a parte do ferro para que possa ser captado ao nível dos glóbulos vermelhos e possa desempenhar todas estas funções que acabei de referir. O outro efeito que encontraram da expressão genética é o HMOX1. Não precisam decorar isto e os médicos que estão aqui acho que já se estão a lembrar um bocadinho da bioquímica e tudo isto. Isto é a hemoxigenase. E o que isto faz é ser uma enzima que degrada o componente M. E este componente M, a função que tem é uma espécie de função, como te digo, atua como se fosse uma proteína citoprotetora, como que protege as tuas células.
Então transforma-se num efeito altamente antioxidante e altamente anti-inflamatório. E isto multiplica-se por 3 vezes mais. Portanto, tens algo anti-inflamatório, tens algo que te ajuda no metabolismo do ferro e também tens algo que diminui o alox-12. O alox-12. Porquê? Porque a diminuição do alox-12, que é uma enzima do gene humano, que desencadeia o que é o ácido araquidónico, que é o responsável pela cascata inflamatória. Portanto, isto está associado à inflamação, está associado à oxidação, está associado a doenças crónicas, diabetes, cardiovasculares, com distúrbios lipídicos, com distúrbios plaquetários. Quer dizer, tudo o que estou-te dizendo é vá. Tudo isso que estou-lhes dizendo agora, suas. É exatamente os efeitos que estamos buscando. Bem, estou praticamente terminando agora porque o meu tempo acabou, já faz 45 minutos que estou nisso. É isso que o Departamento de Saúde do Canadá e a FDA dos Estados permitem como alegações ou afirmações, eu diria alegações, sobre o status de saúde e regulamentação desta molécula de trigolpe. Novo ingrediente dietético aprovado pela FDA. É assim que eles o citam. Novo ingrediente dietético não classificado como medicamento ou droga pela FDA dos Estados Unidos. E autograses. GRAS geralmente significa reconhecido como seguro, como protegido. Geralmente reconhecido como seguro, isso é muito importante quando você vai tomar um nutracêutico. Se ele contém moléculas que não são reconhecidas como seguras, há um problema, uma questão a ser considerada, sobre o que podemos falar de acordo com eles. Da absorção da ferritina, da melhoria da hemoglobina, do transporte sanguíneo do oxigênio, do apoio na produção de glóbulos vermelhos, plaquetas, sangue rico em ferro. Podes falar da eficiência metabólica como antioxidante, como anti-inflamatório, como suporte gastrointestinal, para o sistema imunitário e como promotor da utilização da energia celular e redução da fadiga e da sensação de cansaço. Também podes fazer afirmações na área da beleza. Olha que curioso, porque 35% dos péptidos são péptidos de colagênio do tipo 1 e tipo 3 que te ajudam a manter a pele hidratada, a que a tua pele pareça saudável e a reduzir as expressões e as pequenas rugas. Ajuda nessa parte da hidratação que te referi, na saúde, e reduz. Obviamente, muitas destas coisas devem-se ao facto de reduzir o processo oxidativo dos radicais livres na pele. Então, já viste, é raríssimo que estas entidades se pronunciem e permitam que o nutricosmético, que não é um medicamento, faça afirmações sobre a saúde. É mesmo muito raro. Por isso, tudo o que te estamos a dizer aqui está baseado em estudos. Este, por exemplo, foi aceito. Lembras-te que te falei da Engloprot, que está aqui em cima, que é lá da Europa e que faz a parte de biotecnologia para a descoberta de fármacos a nível celular? Pois eles chegaram à conclusão, ao terminar este estudo, aqui tiveram em conta o GLP-1 e o GIP do tri-GLP. Foi isto que avaliaram e encontraram uma redução de 6 a 7% do IMC através da redução da gordura total. Ou seja, o que realmente se mediu foi a percentagem de gordura corporal que se perdeu. Se é isso que nos interessa, o peso muitas vezes não é importante, mas sim a percentagem de gordura corporal, porque o peso também inclui a componente líquida de músculo, ossos, gordura, mas o que mais nos interessa e o que mais nos faz adoecer é essa percentagem de gordura corporal. O ensaio fala de todos os benefícios, faz algumas afirmações um pouco técnicas, não vou entrar em detalhes, mas quero dizer-te que, biologicamente, foram considerados resultados relevantes no GLP-1 e no GIP, explicando a atividade e o mecanismo por trás da perda de peso deste produto. Então aqui está, aqui embaixo diz, olha, Ignoprot Research. Aí está. O estudo está acessível para quem quiser ler tudo. Aqui só se mostram alguns detalhes. Na saúde metabólica, tudo se resume a 7%. Veja, aí está a parte de, em 8 semanas, quanto reduziu a percentagem de gordura corporal. 10% sem alterações na composição de água. Ou seja, não foi porque perdeste água, não ficaste desidratado. Foi mesmo percentagem de gordura real. Obrigado, demonstrando que a redução era realmente de gordura. Eles constataram a queda nos níveis de açúcar no sangue, indicando uma melhora na eficácia da insulina e, obviamente, uma melhor utilização da glicose, agora em forma calórica. A redução da sonolina como marcador de quê? Da síndrome do intestino permeável ou do leaky gut, como os gringos chamam, o leaky bowel. Isso significa a sonolina é um marcador que indica o grau de comprometimento da síndrome do intestino permeável.
Os marcadores inflamatórios diminuem significativamente. Por exemplo, foi medida a IL-6, a interleucina 6, que está fortemente associada a danos na tua saúde. E marcadores como a ferritina aumentaram, como já te referi, refletindo a melhoria do ferro, o armazenamento do ferro e a capacidade de utilizar o oxigênio. Portanto, mais magro, mais saudável, mais energia. Esse é como o slogan deste estudo, não é? E assim posso referir-me a sujeitos com excesso de peso. Posso dizer-te quanta massa muscular perderam estes sujeitos e porquê? Como o fizeram. Porque a ativina A e a miostatina, por exemplo, são reguladores negativos para a perda do músculo esquelético, da massa musculoesquelética. E é isto que fazem os estudos. Descobriram que esse tipo de alimento, quando a atividade da actina-bin e da miocatina aumenta, isso está associado ao envelhecimento e a condições inflamatórias. O que este estudo fez? Ele avaliou o SPH. O que significa SPH? Qual é a proteína hidrolisada do salmão? Em outras palavras, eles estão usando a matéria-prima daquilo que estou-lhe dizendo. Então, fala-se que isto provoca perda de gordura, melhoria da massa muscular, o que sugere que o SPH protege o músculo e, em combinação com as outras moléculas, provoca perda de peso, etc. Perguntas tu, e como é que eu sei que isso é verdade? Vê quem fez este estudo. A Associação Multinacional de Apoio ao Cancro. E perguntas tu, e porquê que o cancro está envolvido nisto? Porque as pessoas com cancro acabam por ficar sem massa muscular magra. Já reparaste como fica uma pessoa com cancro no final? Ficam praticamente só pele e osso, né? Porque perdem, ou seja, a sarcopenia é brutal. Ficam completamente consumidos. Então, eles andavam precisamente à procura de como, de forma natural, podemos dar uma oportunidade metabólica a estas pessoas que sofrem destas doenças graves, terminais, porque o cancro é uma doença crónico-degenerativa, como todas as outras. Então, encontraram este estudo e disseram: é isto que precisamos. Como se mantém o índice metabólico para preservar a tua saúde e manter a tua qualidade de vida com leveza? Como obter os benefícios? Como encontrar os benefícios-chave do GLP-2? Outro estudo foi realizado com biosensores de imunofluorescência. Quem fez? A Inoprot, lá na Noruega. Ou seja, entidades credíveis, profissionais e com experiência nesta área. E já te apresentam todos os resultados, como melhoramos o metabolismo. Veja, efeitos glucorreguladores, ou seja, reguladores da glicose, que têm a proteína hidrolisada, bem enzimática, proveniente do salmão do Atlântico, aquele que existe lá na Noruega. Ou seja, essa é a matéria-prima. Isto que te estou a dizer não é uma história de marketing. Isto está publicado oficialmente na Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos. Tudo isto que te estou a dizer é fundamentado e validado. E podes estar descansado em relação ao que estás a ler. Por exemplo, descobriram neste, deixa-me ver se foi no anterior ou não, neste verificou-se que estes péptidos bioativos, neste estudo clínico realizado pelo Departamento de Saúde do Canadá, para avaliar se isto fazia realmente o que dizia que fazia, porque eles não engolem tudo o que está nos papéis, eles testam mesmo, não é? Aumentou o efeito anti-inflamatório em 57%, em 20 indivíduos saudáveis durante 4 meses. 57% de aumento no efeito anti-inflamatório. Melhorou o gene da expressão genética de que te falei mais de 4 vezes. O outro, o do ferro, 3,8 vezes. A diminuição da variabilidade dos glóbulos vermelhos, ou seja, mantêm-se padronizados. Não há glóbulos grandes ou pequenos. O estresse oxidativo diminuiu 9%. A vitalidade disparou para cima. Acordar com a energia aumentou bastante. E andar irritado diminuiu de forma notória. Isto mostra-te que isto é uma prova. Segundo este estudo, que estes péptidos bioativos obtidos da hidrólise enzimática deste salmão têm benefícios em todas as áreas metabólicas anti-inflamatórias da saúde, tanto para homens como para mulheres. O que mais? Ok, estou quase terminando. Agora eram 24 indivíduos. Foram 4 semanas de conversas sobre como melhorar e aumentar os níveis de energia. Este é mais um estudo relacionado, é mais um estudo clínico. Isso ocorreu com o GLP-2, que se refere à mesma coisa, na redução da inflamação, na doença inflamatória intestinal e na IVG. Inflamação intestinal é IVV. Então, compararam com água, com colagênio e com trigel duplo cego, todos os procedimentos científicos, certo?
E no final concluem que proporcionam uma recuperação mais rápida da saúde através do aumento do HMOX. Lembra-se? Saúde gastrointestinal, redução da inflamação e FTH1, que já te mencionei há pouco. Pode estudo. Biblioteca Nacional de Medicina, exploração inicial in vitro das ações do GLP-1 e do GIP em receptores do pâncreas para a proteção dos ilhéus de Langerhans, que são os que produzem as células beta que produzem insulina, através de peptídeos bioativos derivados do salmão. Quer dizer, não sei de que outra forma de dizer isto. Eu entrei, e cada vez que pesquiso mais, os resultados são assim, as informações aparecem dessa forma. Eles sugerem que essa proteína solúvel hidrolisada do salmão melhora, diz o texto no final. Em inglês está escrito results, resultados. Isso aumenta a eficácia na modulação de processos ou etapas metabólicas. Não se trata apenas de aumentar as incretinas, lembram? LP1, GIC, LP2. O cravo também promove a saúde das células das ilhotas pancreáticas, o que contribui para a saúde metabólica, auxilia na perda de peso e oferece suporte hormonal, como durante a menopausa. Bom, acho que agora entendo porque mulheres jovens ou mulheres na menopausa me dizem isso. Tenho-me sentido diferente, tenho-me sentido melhor, estou a dormir melhor, esses sintomas estão a melhorar. E aquelas que têm ovários poliquísticos, acne e todas essas coisas também estão a melhorar. Ai, deste algum medicamento? Não. Demos à célula aquilo de que ela precisa para melhorar os seus processos inflamatórios, antioxidantes, aumentar a sua eficácia metabólica, a produção hormonal, baixar o cortisol e aumentar tudo o resto que precisa de ser aumentado. Portanto, estou-te a dizer, a melhoria geral na saúde, em resumo, está aqui e diz-te tudo. Por isso, se não investires na tua saúde hoje, amanhã vais ter de gastar com a tua doença. É aqui que termino. Isto é algo especial, espetacular. Aproxima-te da pessoa que te convidou para te explicar. Não te vou falar de testemunhos, porque há muitos, até de médicos, conheço alguns deles, como este internista nutricionista, que me disse: Uau, olha o que me aconteceu a mim. E assim, posso mostrar-te fotos, posso mostrar-te testemunho. Mas sobre isto há imensa gente por aí a fazer afirmações. Eu acredito porque muitas destas coisas foram-me enviadas por médicos que me dizem: olha, a evolução, aqui está, vê, aqui está a hemoglobina glicada, aqui estão as medições, aqui estão as interleucinas, a PCR, a velocidade de sedimentação desta pessoa. Vê, aqui está quantos quilos perdeu. Vê, aqui está como a pessoa está agora. Isso é importante. Sim, porque é um testemunho e uma experiência pessoal de cada um. Agora, nós praticamos medicina baseada em evidências. Sim, o testemunho é a parte final, mas tem de vir acompanhado do suporte científico. Convite a isso ter com a pessoa que te convidou para te registares. Por agora, até é gratuito. Acho que só durante este mês de março. Não sei se vou manter isso em abril. O registro é gratuito e encomenda um destes pacotinhos lá e começa a experimentar. Começa por ti se quiseres, porque aqui o que se pretende é que tu possas comprovar, agora que já conheces a ciência, e que partilhes e abençoes outras pessoas. Se és profissional da área da saúde, partilha isto com as tuas pessoas. Começa a ver em primeira mão o que você está fazendo pelo seu povo. Vamos parar de mascarar os problemas e começar a resolver as situações sistémicas em seu corpo e nos corpos de nossos pacientes. Esse é o convite que tenho para você. Origem no lugar certo, na hora certa. É por isso que você está aqui. Se nunca foi tão verdadeiro quanto agora. Este momento, o posicionamento importa? Sim. Lembras-te quando o Bitcoin apareceu e houve toda aquela agitação? Muita gente correu, mas quase ninguém lhes deu atenção. Agora é a oportunidade. Quantos de nós gostaríamos de voltar ao passado, não é verdade? Mas, senhores, nós somos a Origin. Somos o futuro disruptivo do wellness, que é o bem-estar. E isto vai dar que falar a mais de 70 e tal, 80% da população mundial. No dia em que decidiste começar a partilhar esta bênção. Eu já comecei. Muito obrigado. Vou então parar a apresentação por aqui.